Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, pessoal, eu sou Karina Pereira e está começando o episódio 70 do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Nessa conversa, vamos listar várias ferramentas que podem facilitar o cálculo e o controle financeiro da sua empresa. E para nos ajudar a entender melhor sobre as funcionalidades dessas ferramentas, convidamos o economista e analista em finanças empresariais, Eduardo Pimenta. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Karina. Também está aqui conosco Bruno Ricói, que é analista do Sebrae Minas, analista em finanças. Bem-vindo. Obrigado, Karina. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês. Para começar, eu gostaria que vocês falassem da primeira ferramenta, contas a pagar. Contas a pagar é um controle que qualquer empresa, principalmente as pequenas, elas são obrigadas a fazer. É um controle que a gente encontra realmente muito facilmente, porque o contas a pagar, as empresas estão controlando ali o que vai sair do caixa delas. Né, Eduardo? Sim. O contas a pagar, acho que a primeira coisa que nós temos que destacar da necessidade, da importância dele, é a separação entre as contas do dono e da empresa. Separar o caixa da empresa do bolso do dono. Isso é muito importante no dia a dia da pequena empresa. Muitas vezes há muita confusão disso. Eu pergunto para os empresários no meu dia a dia da consultoria, qual que é o seu salário? A resposta que eu mais escuto é, eu não tenho salário. Aí eu pergunto, você vive de quê? De vento? Como você paga as suas contas? A gente pega essa situação direto, né? Quando eles misturam a conta pessoal com a conta da empresa, onde eles não conseguem enxergar realmente quanto que eles ganham ou até se eles ganham alguma coisa. Eu também me deparo muitas vezes com empresários falando que não ganham nada com aquele negócio, e eu também pergunto, mas e você paga suas contas como? Às vezes você está pagando ali a prestação do carro, a prestação da casa, o aluguel, mas eles não dizem que não recebem nada por não separarem as despesas pessoais das despesas da empresa. Ou o contrário, né? Às vezes gastam mais do que a empresa pode, né? Geralmente isso acontece muito, porque ele não tem esse controle, ele não tem ideia. Aí você faz uma pergunta e fala, eu devo tirar uns 3 mil por mês, 2 mil por mês. Na hora que você vai somar as despesas que realmente são da família, mensalidade de escola, material escolar, lanche, saídas de final de semana, tudo no caixa da empresa. E muitas vezes até no cartão da empresa, o que ainda gera um problema contábil. Então a primeira etapa é separar as despesas pessoais das despesas da empresa. Isso é muito importante. Agora, a segunda ferramenta, controle de vendas. Talvez seja um dos controles que a gente mais encontra nos pequenos negócios, porque é controlar o que ele está acontecendo ali diariamente, quais as vendas eles estão fazendo. Então, são registros que são feitos ali, diariamente, principalmente, para demonstrar quanto foi vendido por dia naquele negócio. Então, às vezes, comércio, principalmente, às vezes, quando tem comissões a pagar. Então, é realmente um controle que a gente encontra com uma certa frequência. E ele tem uma importância fundamental no negócio, que é de demonstrar o faturamento. Você pergunta para os empresários, isso eles respondem de bate-pronto. Quanto que eu vendi? Isso ele sabe. Se ele recebeu é outra história. Quando ele recebeu, como é que é? Mas quanto ele vendeu, normalmente ele sabe, com muita consciência do dia a dia dele. E é muito importante no controle de vendas, ele ter noção da forma, como se dá a forma de recebimento dele. Ele vende muito à vista, no dinheiro, no débito, ele vende muito a prazo, ele divide muito no cartão. Então isso também são informações importantes que nós vamos utilizar na gestão financeira mais à frente, no fluxo de caixa da empresa. Quando que ele vai receber a venda que ele está fazendo hoje? Isso é muito importante. E na hora que ele for fazer uma projeção, o que eu espero vender no meu Natal deste ano? Ele vai ter uma ideia, com base nessa informação passada, de quanto que aquelas vendas que ele vender no Natal, ele vai receber. Quanto é à vista, quanto é a prazo no cartão de crédito de uma vez, ou a prazo em 3, 4, 6 vezes no cartão. E ele tem que entender a realidade que ele está inserido. Se o mercado dele divide todas as vendas em 6 vezes, se ele tentar vender só em cartão de crédito de uma vez, o mercado vai excluir, vai colocar uma barreira para ele. Ele tem que acompanhar o que está acontecendo no mercado também. Então, ter a noção do que está acontecendo nas suas vendas e a forma como está sendo vendido e, obviamente, qualquer inadimplência que ele está tendo dessa venda. Se ele vendeu num boleto, vendeu num cheque pré-datado, há uma chance
de uma inadimplência. Se é no cartão, a chance é basicamente zero. Eduardo, e essa questão dos pagamentos, a divisão dos pagamentos é muito importante para o empresário ele entender o impacto que esse parcelamento que ele está fazendo, mesmo que no cartão, ele faz no caixa do negócio. Porque às vezes falta dinheiro ali no dia a dia para ele quitar as obrigações dele e esse dinheiro está parado na operação, já que ele está financiando essa operação. Então é importante ele entender que quando ele parcela para o cliente, ele está, na verdade, financiando essa operação para o cliente. Agora eu gostaria que vocês falassem de mais uma ferramenta, controle de estoque. Eu gosto muito de citar um exemplo sobre o controle de estoque, que é o estoque de hortifruti. Quando o cara não faz a gestão do estoque dele, o estoque começa a apodrecer e fede. Literalmente fede. E muitos empresários dos mais diferentes segmentos não fazem a gestão de estoque, não dão atenção a isso. E muitas vezes o dinheiro está parado, uma mercadoria ficando obsoleta, ele está perdendo dinheiro com o estoque de uma mercadoria que está lá, esquecida no fundo da prateleira. Mas se ele consegue comprar por um preço bem menor, se ele comprar uma grande quantidade, isso é vantagem ou não? Depende da situação. Pode ter situação que é vantajoso, sim. Aí ele tem que levar em consideração prazo de validade, quantos meses de venda aproximadamente ele está comprando. Ele tem um histórico de vendas dele. Ele vende 100 unidades de um produto A por mês. Se ele comprar 1.000 de uma vez, porque está num preço muito bom, ele está comprando 10 meses de venda. Ele tem capacidade? O caixa dele aguenta pagar isso? Porque o que acontece? Ele vai lá e vendeu a prazo. O Bruno deu exemplo, chamou atenção para a questão da venda no cartão parcelado. Ele está financiando o cliente. O fornecedor dele está financiando. Muitas vezes ele vai conseguir comprar um estoque grande, uma quantidade maior, com bom preço, mas o pagamento é assim, à vista, ou entrada mais 30, no máximo mais 60. Voltando para o nosso exemplo das 100 unidades. Se ele comprar 10 meses, ele vai estar financiando, vai estar comprando para pagar em 60 dias, algo que vai durar 10 meses no estoque dele. Ele tem caixa para isso? Aí ele tem que entender essa realidade para ver se é possível ou não. Ele vai conseguir fazer ações promocionais com essa mercadoria e ele elevar o volume de venda dela de 100 para 200, aproveitando o bom preço? Aí ele tem que entender a sazonalidade do mercado dele. É um período de alta ou de baixa, de estabilidade nas vendas? Tem mercado que é extremamente sazonal. Você pega o exemplo do mercado de brinquedos. Você tem 2 meses no ano que são muito fortes, outubro e dezembro, e o resto é um período muito baixo. Você pega produto moda praia. Nós estamos no inverno. Adianta o cara comprar e fazer estoque agora de um produto, de produtos agora, durante o nosso inverno? Ele vai ter um problema de caixa futuro muito grande a chance de ter esse problema. Karina, dentro dessa pergunta que você fez, o estoque ele é um dos principais pontos onde o dinheiro do negócio fica parado. Então, muitas vezes eu me deparo com empreendedores que não estão conseguindo ter dinheiro para quitar as obrigações do dia a dia, assim como no parcelamento, onde o dinheiro fica parado lá na operação, e o dinheiro fica fisicamente parado no estoque. Então, eu pego muitos exemplos de empreendedores que não conseguem quitar as obrigações dele do dia a dia porque o estoque dele está acima do que ele necessita, que foi o que o Eduardo falou. Então, a gestão do estoque, eu falo que é uma coisa que é para o dono fazer. É realmente uma gestão de dono, de olhar e entender o que realmente eu preciso para me fazer, para eu cumprir com a necessidade do meu negócio. E não realmente aproveitar essas promoções, porque acaba caindo num ponto de você comprar muito mais do que você precisa, o dinheiro está parado no estoque e você não ter capital de giro, ou seja, dinheiro para pagar as obrigações do seu dia a dia. E é muito importante a participação do dono nessa análise, porque tem hora que vai ter que tomar a decisão de fazer promoção com parte desse estoque para pôr dinheiro para dentro para pagar as obrigações que ele tem. Porque o dinheiro está parado no estoque. E não vai ser um funcionário que vai decidir se está na hora de fazer a promoção do produto A, B, C que está no estoque dele. É ele, dono, que vai olhar e falar, não tem vendido quase nada desse produto, está na hora de eu fazer uma promoção, acionar minha rede social anunciando, fazer uma ação promocional para transformar aquele estoque em dinheiro para ele poder pagar as despesas do dia a dia dele. Tudo que vocês falaram aí está ligado com uma outra ferramenta que é uma das mais importantes, né? Que é fluxo de caixa.
Perfeito. O fluxo de caixa, ele realmente engloba essas situações, porque ele tem o contas a pagar, o contas a receber e toda a gestão da entrada do dinheiro ali no caixa do negócio. Então, é uma ferramenta que a gente considera ela uma das mais importantes, principalmente nos pequenos negócios, porque ele vai demonstrar todo o fluxo, que é a direção que o dinheiro daquele negócio está indo. Ele vai mostrar se você está recebendo num prazo curto ou longo. Ele vai demonstrar se você está pagando num prazo curto ou longo. O seu fornecedor te dá prazo, você divide para o seu cliente em 3, 6 vezes. O seu fornecedor divide para você em 3 vezes, em 6 vezes? Muitas vezes não. Muitas vezes você financia o seu cliente, dividindo em 6 vezes no cartão, mas tem que pagar em 30 e 60 dias para o seu fornecedor. Isso faz com que você tenha uma necessidade de capital de giro. E aonde você vai mensurar essa necessidade? Através do fluxo de caixa. O fluxo de caixa, nós podemos trabalhar com ele de 3 maneiras, vamos assim dizer. O projetado, que é eu vou projetar o que vai acontecer nos próximos meses. Hoje, se eu pegar o que eu tenho para receber hoje daqui mais 90 dias, do que eu tenho que pagar daqui a mais 90 dias, e eu tenho que colocar também as minhas projeções. O quanto que eu espero vender nos próximos 90 dias. Quanto que eu vou ter que comprar nos próximos 90 dias. Porque a empresa não está parada. Eu tenho que ir repondo o meu estoque também. E aí eu vou considerar o prazo médio que o meu fornecedor me dá e o prazo médio que eu dou para o meu cliente. Para eu poder projetar meus recebimentos e pagamentos nos próximos 90 dias. E ele pode ser feito também de forma realizada, o que a gente chama, que é a elaboração no dia a dia. Então, para você fazer essa projeção, você tem que ter uma base. E qual que é a base que você vai utilizar? O que está acontecendo no dia a dia. Então, você pode fazer esse fluxo de caixa diário, anotando todas as entradas e saídas, para que, a partir disso, você consiga ter essa projeção bem em mente. E tem uma terceira forma, que o Eduardo falou que são 3, uma terceira forma que é a mais importante dessas, que é você unir as duas. Você pegar o que está acontecendo com o seu negócio no dia a dia e você pegar essas projeções e comparar. Olha, eu projetei que aconteceria, por exemplo, no mês X, eu teria um valor de recebimento. Eu não tive esse valor. Então, você vai comparando para entender o que está acontecendo realmente no seu caixa. E à medida que você vai tendo esses registros, você vai também entendendo as sazonalidades do seu negócio, podendo melhorar ainda mais as projeções que você está fazendo com relação ao fluxo de caixa. Porque ela varia muito, né? Varia. Aí você vai pegar principalmente a sazonalidade do seu negócio, as características. Cada negócio tem as suas características de mercado. E você ter essa noção do que vai acontecer te permite tomar atitudes antevendo possíveis problemas. Você faz uma projeção do seu fluxo de caixa para os próximos 90 dias. E você vê que daqui 2 meses seu caixa vai ficar negativo. Opa, eu já tenho que tomar alguma atitude. As mais comuns vão passar por renegociar com fornecedores antes de vencer o boleto. Não é esperar vencer para pagar multa e juros, não. É ligar para o cara antes, olha, vencia dia 10, passa para mim para o dia 20. Vamos renegociar isso aí, me dá mais 30 dias. Que você tentando isso antes, você consegue, muitas vezes, com um bom relacionamento com o seu fornecedor, você tem um bom histórico de pagamento, ele te dá esse prazo a mais para você falar, não, eu prefiro recombinar com você, você me dá esse prazo a mais e eu cumprir o combinado. Uma outra opção mais simples também é a antecipação de recebíveis. Ou seja, pedir a antecipação muitas vezes do cartão. Você tem parcelas para receber, você vendeu em 6 vezes para o seu cliente. Você vai lá na sua operadora de cartão, vai negociar o recebimento antecipado dessas parcelas. Para quê? Porque você tem o dinheiro em caixa e faça frente às suas obrigações. Isso tem alguma relação com uma outra ferramenta que é a conciliação bancária? A conciliação bancária é você pegar o que está acontecendo no seu banco todo dia, tirar o extrato, basicamente, e identificar as operações que estão ali no seu extrato. Então, a própria operação do fluxo de caixa, ela é feita a partir também da conciliação bancária.
Você chegou na parte da manhã, né, enquanto gestor financeiro lá, ou analista financeiro, você tirou o extrato e você faz sempre a conciliação bancária sempre do dia anterior. Então, você está sempre verificando o que aconteceu no dia anterior e dando nome aos bois, colocando, identificando cada uma das coisas que estão ali lançadas no seu extrato. A conciliação bancária é muito importante pelo seguinte: você confere sua fatura de cartão? Eu confiro. Acho que todo mundo tem que conferir, que de vez em quando costuma aparecer algumas coisas de presente lá, assim, de grego. Então, assim, todo mundo tem que conferir. E o dono da empresa tem que conferir a conta da empresa também. Hoje, o cheque caiu em desuso. Mas lembre-se, na época de cheque pré-datado, você dava um cheque à vista, você dava hoje. Dava amanhã, depois da manhã, 1 semana, 2 semanas, o cheque não tinha batido na conta. Aí Ou às vezes você dava um pré-datado e ele entrava com ele 30 dias antes. Aí você ainda tem um outro problema comercial, que a empresa que você comprou não cumpriu o acordo que você fez com ela. Mas vamos falar assim, pensando na sua ótica, você é o dono da empresa. Você tem um cheque, você deu um cheque que era à vista e o cara demorou 2 semanas para entrar com o cheque. Você esquece desse cheque. Você tem lá na sua conta bancária R$1.500, o cheque é de R$2.000, ele bate a qualquer momento, você esqueceu dele. Aí você vai devolver, o cheque é devolvido, você vai pagar uma absurda tarifa bancária, porque você não controlou sua conta bancária para saber, não, tem que deixar pelo menos R$2.000 lá constante, porque a qualquer momento pode bater esse cheque. E o cartão de crédito, infelizmente, ainda tem muitos casos de não caírem, tudo que é passado no cartão cai na data certa. Então tem que conferir, tem que estar atento a isso. E às vezes nem cai, né? Porque às vezes fica lá parado por alguma inconsistência do sistema e tudo. E quando não tem essa conciliação bancária, quando o dono ou o gestor, ele realmente não faz um contato lá com o cartão, esse dinheiro fica parado até que aconteça alguma coisa. Então, ele às vezes está dependendo de um dinheiro para fazer um pagamento e não tem porque esse dinheiro está parado lá por alguma inconsistência de dados interna do banco. E muitas vezes é só um telefonema na central do cartão, questionando a venda, no outro dia está na sua conta. Vamos para mais uma ferramenta, controle de custo. Controle de custos é realmente relacionar todos os custos que se tem na empresa para você entender como que está essa relação dos custos em relação ao seu faturamento, em relação ao negócio em si. E aí nós vamos voltar um pouquinho no fluxo de caixa, que vai ser muito útil para isso, porque ele vai ter lá o fluxo de caixa realizado, o que aconteceu na empresa, o custo acontecido, concretizado dentro da empresa. Você vai ter a ferramenta do projetado, que vai dar a ideia do que você espera gastar como custo. Se você tem essas duas ferramentas e você compara uma com a outra, como o Bruno disse um pouco antes, você vai ter um bom controle de custo, você vai ter a noção do que eu projetei, do que eu esperava gastar, do que eu estou gastando em cada uma das rúbricas, em cada uma das contas. Minha conta de luz, telefone, água, condomínio, minha compra com fornecedores, como está evoluindo? Qual que é? Aí eu pego vários meses, o que está acontecendo com essas despesas? Elas estão estáveis, elas estão crescendo, como está isso? E principalmente, como que elas estão em relação ao nosso faturamento da empresa. E às vezes quem trabalha com serviço tem dificuldade um pouco de fazer essa conta, né? De especificar os custos da empresa. O serviço, às vezes, ele tem menos custos, né? Aparentes ali, porque os custos são muito voltados à parte de horas dele, né? Então, a pessoa que presta serviço, ela tem que entender quanto custa cada hora dela. Então, esse é a grande chave, porque quando a gente está falando de comércio e indústria, a gente tem gastos, que a gente chama, a gente tem gastos relacionados à compra de matéria-prima ou de mercadoria. E no caso da prestação de serviço, esses gastos estão voltados para a prestação do serviço mesmo. Agora, uma outra ferramenta, balanço patrimonial. Todo mundo tem que fazer todo ano, ou tem que fazer mais vezes, ou pode demorar mais tempo para fazer? O balanço patrimonial, ele é a principal ferramenta resultado da gestão contábil. Então, a contabilidade da empresa, ela gera o resultado do trabalho do contador, é o balanço patrimonial, que é uma ferramenta sensacional. Mas as pequenas empresas, elas são desobrigadas pelo Simples Nacional de apresentar o balanço patrimonial. E muitas vezes, então, deixam de fazer essa ferramenta que é tão importante, que gera tantas análises e indicadores, realmente por ser desobrigada pela legislação. Mas eu gosto muito de fazer um balanço patrimonial, eu chamo de gerencial. Não é exatamente a regra contábil, que
que a lei prevê, mas é o empresário entender o seguinte: o que é um balanço patrimonial? É um retrato estático, um retrato que você tirou daquele momento da empresa. Aí nós estamos falando de ativo e passivo. O que é o ativo da empresa? São os bens e direitos da empresa. O que ela tem para receber? O que é dela, ela tem para receber? O que ela tem no caixa, no banco, no contas a receber, no estoque dela, no imobilizado, máquinas, equipamentos, se ela tem veículos. Qual que é o patrimônio da empresa? A parte boa, a parte que vale dinheiro. E no lado do passivo, são as obrigações que ela tem. O que ela tem para pagar? Com os funcionários, com os fornecedores, com financiamento bancário, com empréstimo bancário, com o passivo trabalhista. Se ela fosse fechar a empresa hoje, mandar todos os funcionários embora, ia custar quanto? Isso tem um custo. É só pedir na contabilidade, você toma um susto. A verdade é essa. Então, de um lado, você tem a parte boa, que são seus bens e direitos. Do outro lado, passivo, você tem as suas obrigações. A diferença entre ativo e passivo vai dar o que a gente chama de PL, patrimônio líquido. Quando o ativo é maior que o passivo, você tem mais bens do que obrigações. Ótimo. Quando o ativo está muito próximo ao passivo, sinal amarelo. Você está trabalhando, mas não está construindo patrimônio. Quando o ativo é menor do que o passivo, significa que se você fechasse a sua empresa hoje, você teria que arrancar dinheiro do próprio bolso para pagar a diferença. É sinal vermelho. Muita coisa precisa ser aprimorada na gestão dessa empresa para que se inverta esse sinal, para que fique o ativo maior do que o passivo. Eduardo, uma outra coisa interessante de visualizar também no balanço é que o passivo, ele é o financiador do ativo. A gente consegue visualizar ali porque, por exemplo, às vezes você está lá no ativo com um estoque muito grande. Isso está dando uma questão positiva para a empresa. Mas aí você está devendo muito para fornecedores. Ou seja, aquele estoque não é seu. Aquele estoque está lá, mas ele está acontecendo porque você está devendo aos fornecedores ainda. Então, ele demonstra essa parte de financiamento do seu ativo. Agora, eu gostaria que vocês me explicassem o que é o DRE, que é demonstrativo do resultado do exercício. O DRE, exatamente, ele demonstra uma coisa que o empresário, o empreendedor, ele procura muito saber e às vezes não entende, que é demonstrar se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Então, ele é uma ferramenta que a gente utiliza ele lançando o faturamento e vindo depurando alguns gastos, e a gente chega no resultado daquele exercício ou daquele período. A grande confusão que se faz com a DRE chama-se um conceito de competência contábil. Isso vira uma confusão na cabeça do empresário, que é uma coisa incrível. Sempre é o mesmo ponto. Vamos pensar a estrutura simples do DRE. Faturamento, custos variáveis, custos fixos, resultado operacional. Faturamento é quanto o empresário vendeu. Qual foi a venda que ele realizou naquele mês, naquele ano, naquele período. Custos variáveis são aqueles custos que variam de acordo com a venda. Quanto mais eu vender, mais eu vou ter, mais eu vou pagar. Quais são os principais? Impostos. Quanto mais eu vender, maior vai ser a minha alíquota para pagar de imposto, minha guia de imposto no mês seguinte. Comissões para minha equipe de venda. Taxa de cartão. Quanto mais eu vender, mais eu vou vender no cartão, mais eu vou pagar de taxa de cartão. E o CMV, o custo da mercadoria vendida. Esse é um caso que tem uma atenção especial de como explicar o conceito de CMV. Eu e o Bruno vamos trocar uma ideia aqui de como a gente consegue explicar isso de forma mais clara para o empresário. Esse é o ponto que dá a ferramenta é simples de ser utilizada. Mas o CMV ou o custo também do serviço prestado, ele é o que gera maior confusão para se aplicar essa ferramenta. Eu gosto de falar o seguinte, o empresário ele faturou X, por exemplo, faturou 20 mil. O CMV é quanto de mercadoria representa aqueles 20 mil, ou qual é o custo das mercadorias que geraram aquele faturamento de 20 mil. Então, eu vendi 100 mercadorias, quanto custaram para mim comprar aquelas 100 mercadorias? E na caso de prestação de serviço também, quanto custou para mim prestar aquele serviço ali? Quanto que foram os materiais que eu precisei de empregar? Então, eu costumo
explicar dessa forma. Vou dar um exemplo citando o comércio, que é mais simples para o empresário entender. O cara vende camisas sociais. E ele vende a camisa por R$100. E por quanto que ele comprou aquela camisa? Ele comprou ela por 60. Uma conta simples, 60 dividido por 100, 60%. O CMV dele foi 60%. Se ele der qualquer desconto na camisa, vendeu ela por 90, o CMV dele aumenta, porque o custo permaneceu os mesmos 60. Agora ele abriu mão de R$10, que seria um lucro dele. Agora você vai dividir 60 dividido por 90, 2/3, 66%. O que era 60% já foi para 66%. Então, ele tem que entender, nas mercadorias que ele vendeu naquele período, quanto que representa em relação ao faturamento que ele teve. Eu peguei um produto, você tem dentro da empresa vários produtos. Por isso é tão importante ter um controle de vendas, que ele vai saber quanto ele vendeu e o que ele vendeu. Quais são as principais mercadorias que ele está vendendo. E se ele está fazendo ações promocionais, o custo dele permanece o mesmo. Ele está abrindo mão sempre de lucro dele. E isso é uma coisa muito importante. Agora eu gostaria que vocês falassem para o empresário que utiliza já todas essas ferramentas, o que mais ele precisa saber para ter sucesso no negócio dele. Olha, eu vou até dar alguns exemplos que eu vejo na prática. Às vezes o empresário ele até faz alguns controles, mas ele não revisita esses controles para entender o que está acontecendo. Então, tem sempre um caderninho ali de anotações que tem muitas informações. Mas se não tiver um somatório por período para entender qual que foi o faturamento, quanto que está sendo aquele custo e o que está acontecendo periodicamente no negócio, ele tem apenas dados lançados ali no caderninho. Então, acho que a maior dica que fica para mim com relação a controles financeiros ou controles gerenciais é você voltar nesses controles para entender o que aconteceu e tirar lições desses controles para saber, olha, como que eu vou lidar de agora para frente, já que eu tenho os resultados que eu tenho aqui. Entender esses resultados. Não adianta você criar um controle, fazer uma vez e nunca mais fazê-lo. Você tem que fazer ele constantemente, revisitá-lo constantemente e ir aprimorando o seu controle. Porque cada vez mais você vai ter noção do que acontece dentro da sua empresa. As despesas da empresa, contas a pagar, por exemplo, o que está acontecendo no meu custo? Ele está subindo, ele está descendo? Se você tem esse acompanhamento periódico, a principal referência é o mês, você vai ver o que está acontecendo. As despesas estão subindo, estão estáveis, estão crescendo, estão reduzindo. O que eu posso fazer para reduzir? Aonde eu estou gastando demais? O que eu posso cortar de despesas? Se não tiver um controle, se não tiver um comparativo com meses anteriores, o cara ele perde a gestão. Então, faça um controle simples. O controle ser feito numa agenda de papel, ser feito numa planilha, ser feito num sistema, num aplicativo, você tem N soluções hoje. Mas faça algum controle. Anote as suas informações. Tem gente que ainda está na agenda de papel. Não tem problema, é melhor do que nada. A cabeça falha. Hoje a gente lembra. O que nós gastamos, o que nós comemos ontem, a gente lembra hoje. De vez em quando a gente esquece já. Mas, em condições normais, a gente lembra. Mas o que nós comemos mês passado, o que nós pagamos mês passado e um ano passado, nós não lembramos. Se a gente não tiver uma anotação, nós não vamos lembrar. E que seja na agenda, que seja no caderno, que seja na planilha ou no sistema, utilize alguma ferramenta para te auxiliar. E é melhor começar a qualquer hora, hoje, por exemplo, do que viver a vida inteira administrando uma empresa por instinto, né? Com certeza. É começar e, a partir de então, ter essa noção de ter que fazer constantemente, que é o que o Eduardo realmente falou. E o ótimo é inimigo do bom. Não espera ter a condição ótima, perfeita para fazer as coisas, não. Se hoje você consegue começar na agenda, comece na agenda. Se você já tem um conhecimento mais familiarizado com a informática, começa na planilha, que já é uma ferramenta mais dinâmica, um pouco mais avançada. Se você já tem condições de implantar o sistema, não adianta só implantar o sistema, tem que implantar e tem que alimentar o sistema. Tem que dar continuidade. Vá para o sistema. Comece, depois vai aprimorando. E é importante, Karina, que
no site do Sebrae, você encontra todas essas ferramentas que a gente falou aqui. E em qualquer ponto de atendimento do Sebrae também tem um caderno de gestão, que é um caderno com todas essas ferramentas para quem realmente gosta de fazer anotações. Gente, a gestão financeira é essencial para toda e qualquer empresa crescer. Com ela, é possível saber de onde vem o dinheiro, onde cortar gastos e, principalmente, a hora certa de fazer novos planos. O nosso podcast está chegando ao fim e eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Eduardo Pimenta, muito obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço o convite. Até falar um detalhezinho que eu não falei no início. Eu sou prata da casa. Eu sou formado na escola do Sebrae, na ETFG. Hoje é FG. Eu sou formado na turma de 99, já tem um tempinho, já tô no caminho. Já tô no caminho, já tô na estrada. Mas é com muito orgulho que eu fui formado aqui, que é onde eu comecei minha trajetória no financeiro, administrativo financeiro. Que bom. Bruno, muito obrigada pelo bate-papo. É sempre um prazer estar aqui falando dessas questões financeiras para os empreendedores, que é realmente o meu propósito em estar aqui no Sebrae. Obrigada, gente. Lembrando que todas as ferramentas e soluções que falamos aqui, você pode fazer o download gratuito no site do Sebrae, sebrae.mg. E se mesmo assim você ficou com alguma dúvida sobre como fazer o controle financeiro da sua empresa, ligue pra gente 0800 570 0800 e marque uma consultoria com o especialista do Sebrae. No último episódio da 3ª temporada Que Negócio é Esse, Sebrae? Você vai saber como melhorar a experiência do cliente. Tá demais esse episódio, hein? Eu tô esperando você. Até lá. Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?